Sejam bem-vindos aqui a mais um Morreu Maria Preal podcast, né? Hoje nós estamos com a ilustre presença da Fernanda Stingelin, ou Stingelin. Stingelin, pode ficar à vontade. Pode ficar, tá certo. Esse nome diferente que eu não sei falar. Não, o meu nem se fala, né? É. Eu mostrei aqui a ela como é que a Alexa fala meu nome. Eu vou botar aí no vídeo e vocês vão ver. Vamos lá. Estou falando com Stefezon. Esta é a conta de Stefezon. Então, Fernanda Stingelin é engenheira de segurança ambiental e sanitarista. É engenheira 3 vezes ou é um curso só? Ambiental e sanitarista foi um curso só de graduação. Engenharia de segurança foi pós-graduação. Ah, pós-graduação, entendi. Então, vamos ver aqui. Experiência profissional em licenciamentos ambientais e diversos empreendimentos, projetos de educação ambiental e saneamento. Então, você atuou mesmo no mercado, né? Isso. Antes de trabalhar no Sebrae. Fala já. É. Aí vamos ver aqui. Vamos começar lá do começo. Ver aqui. Aí vamos ver como a primeira experiência dela foi aqui como diretor acadêmico. Diretora acadêmica, né? Diretora mesmo? Diretora. Como assim? De que curso? Não, aí é centro acadêmico, né? Na verdade era diretório acadêmico, porque quando eu iniciei a graduação, eu iniciei no curso de Engenharia Química. Onde? Na Universidade Federal de Sergipe. Ah, em Sergipe. Aí a minha história, eu sou da Bahia, de uma cidade chamada Lauro de Freitas, do lado de Salvador, mas passei na Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju, e fui morar em Aracaju. Então, iniciei o curso de Engenharia Química, então... É aí que começa foi aí a que trajetória. Começou, isso. Então, ficou lá no DAEC, é assim Isso, mesmo? é o Diretório Acadêmico de Engenharia Química e Química Industrial, que era junto esse curso. Mas você... Aí, quando foi em 2013, eu mudei de curso, eu resolvi fazer essa alteração de curso, fui para Engenharia Ambiental e Sanitária. Entendi. E aí eu não podia ficar quieta, né? Quando chegou lá no centro, quando eu mudei de curso para engenharia ambiental, resolvi entrar também no centro acadêmico de lá, que eles estavam no início. Aí então lá se tornou vice-presidente. Isso, entrei como vice-presidente, porque o pessoal que estava... Quando eu mudei de curso em 2013, tinha acabado de entrar um pessoal novo, então eles estavam na liderança, né, do centro acadêmico, e aí quando eles saíram... como eles sabiam que eu já tinha essa experiência do outro curso, né, do outro diretor acadêmico... Vamos trazer essa experiência para a gente isso. também. Eu ajudava muito eles nas organizações de eventos, né, então fui dar essa força, já entrei assim como vice-presidente. Aí depois se tornou empresária... E aí... Na Easy Soluções Ambientais. Aí foi onde começou essa questão empreendedorismo, né, na minha vida. Aí a empresa júnior da universidade, né, então... conversando com o pessoal lá da engenharia química, o pessoal falou, vamos abrir uma empresa júnior de todas as engenharias da universidade. Então a gente sentou com alguns professores que já tinham essa certa experiência com empresa júnior, e após algumas reuniões a gente decidiu que seria mais fácil cada curso abrir a sua própria empresa júnior. Então eu que liderei essa abertura da Easy Soluções Ambientais, que é a empresa júnior do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Sergipe. Mas Easy é porque é a sigla de algo ou é porque é fácil mesmo? Fácil é um pouquinho de tudo, né? É porque Engenharia Ambiental e Sanitária e AS, né? Já tem aqui, eu imaginei. Y da geração Y. E também Easy porque a gente fica... Quando a gente ia conversar com os empresários, via muito isso assim, de colocar muitas dificuldades, né? De achar que era... Burocrático demais. Então a gente quis botar um nome assim que realmente levasse esse tipo de facilidade para eles, que realmente a nossa função como engenheiro ambiental é facilitar a vida do empreendedor, né? Então pode botar seus problemas aqui que a gente vai resolver. Aí foi que começou. A gente tem realmente experiências de empresa, né? Até mesmo a parte burocrática de abrir empresa, essa questão de KNAI, CNPJ, eu fiquei mais nessa parte, porque foi muita burocracia, precisa ter dinheiro, então a gente fazia evento para arrecadar dinheiro. Capital de giro, parte do marketing, a gente fazia de tudo, né? Esse início foi fazendo de tudo. É uma experiência muito boa, porque muita gente passa pela universidade e não tem experiência de nada. Como é que foi? Eu terminei. E agora? Só assisti as aulas, fiz as provas, tenho um canudo, fui embora. Eu participava de tudo que podia na universidade, porque eu sabia que, inclusive, foi isso que aconteceu, né? Tendo essa experiência na empresa júnior, na Easy,
que quando eu me formei, eu conversando com um professor que eu gostava muito, assim, ele não foi meu orientador, mas eu tinha ele como orientador de vida, assim, e conversando bastante com ele, eu falei, e agora, o que é que eu faço? Acho que todo aluno, quando se forma, fica nesse impasse, né, o que é que vai fazer? E ele olhou pra mim e falou assim, Fernanda, eu não vejo você trabalhando pros outros, eu não vejo você fazendo isso, eu vejo você tendo sua própria empresa, trabalhando, né, porque eu vi seu desempenho aqui na Easy, como foi, tudo, então pensei aí um pouquinho. Só que eu falei, não, na universidade é uma coisa. Eu estava aqui na Easy, eu tinha outros colegas, Não né? era tanta responsabilidade assim também, né? Tem um professor orientador de empresa júnior, então ele te ajuda em muitos passos e na vida real não vai ter esse professor orientador te ajudando. Então eu achei que fosse algo muito, muito distante, né? Do que realmente eu queria na vida. Aí depois, no meio disso, foi estagiária. Isso. A culpa era muito sua? Tinha muita culpa das coisas, não? Não, era tranquilo lá, era tranquilo. Era muitos serviços ambientais. Isso, aí foi na parte de consultoria ambiental que eu estagiei. Mesmo. Isso. Aí a gente fazia licenciamento ambiental, de carcinicultura e de mineração. Pelo interior de Sergipe, né? Que na divisa ali em Sergipe, entre Sergipe e Alagoas, né? As cidades que fazem divisa, que pegam o Rio São Francisco ali, o pessoal tem muita criação de camarão, assim como aqui, né? No Rio Grande do Norte. Aqui também. Aí lá, nessa área do estado, tem muito, então o pessoal... Eu acho que o Rio Grande do Norte é o primeiro ou segundo maior, viu? De carcinicultura. Lá é mais essa carcinicultura por conta do Rio São Francisco, né? Então, de água doce. Todas as cidades ali perto acabam utilizando, né, da criação de camarão como seu modo de sobrevivência. E a mineração mesmo? Tinha caverna e tudo? A mineração era mais a parte de areias, né? Ah, de areia, né? Considera... não sabia não. Essa parte de retirar areia em Açu, né? No Vale do Açu. Retirar areia para fazer cerâmica é considerada mineração? Isso, Até aquela parte de retirar areia do rio para construção também é mineração? Eu acredito que sim. Viu? Sim também, porque né? essa mineração era bem específica, porque o dono da empresa, ele iniciou com essa parte de mineração porque uma parte dessa empresa da mineração já era dele também. Então, como ele queria já licenciar, então ele resolveu abrir uma outra empresa e aí com isso veio a parte do licenciamento ambiental, de carcinicultura, ele só foi somando, foi vendo as oportunidades, né? Ele é um empreendedor, né? Foi vendo as oportunidades e foi se jogando nessas áreas. Aí vem agora para Stagliorio, é isso mesmo? Stagliorio. Isso certo, hein? Tempo integral, ficou lá 6 meses? Isso, eu fui... na verdade, é porque lá em cima tem outra. Isso. Aí, após, né, me formei, fiquei um tempo estudando para concurso, pensando o que é que eu queria fazer da vida, e aí resolvi abrir uma empresa, eu e mais 2 colegas da graduação. Essa empresa é sua? Isso. Aí a gente abriu essa empresa e começamos com essa parte de consultoria ambiental, de projetos, né? Aí nisso um amigo meu que estava na empresa como sócio, ele precisou sair porque ele teve uma oportunidade em uma grande empresa, hoje em dia ele mora inclusive na África, tá morando lá na Costa do Marfim, se eu não me engano. E tá morando lá por conta dessa oportunidade dessa empresa, né? Ele sabia que tinha essa chance de ir crescendo, né? Então ele preferiu sair. E quando chegou na pandemia, a gente resolveu fechar a empresa, né? Porque essa minha outra amiga, ela tava muito nessa questão do medo. Começou na pandemia, né? Não, começou em 2018. Começou em 2018 porque aqui tá 2021. Não, a Nova Engie. Projetos Consultoria. Essa daí. Isso. Então começou em 2018, a gente foi quando chegou na pandemia mesmo, março, abril de 2020, que a gente viu que ia realmente, não ia ser rápido a pandemia. Essa minha amiga, ela estava muito preocupada, porque ela tem... Minha amiga e minha sócia, né? Ela tinha muita gente dentro de casa que era grupo de risco, então ela não tinha condição nenhuma de sair de casa, a gente resolveu fechar por conta de impostos, né? Que a empresa precisa pagar. Pagar e tudo. Então a gente resolveu fechar. Mas eu continuei atuando, mesmo sem ter um CNPJ, eu continuo fazendo, né? Essas consultorias ambientais pelo estado de Sergipe. E nisso, quando foi em maio de 2021, eu fui chamada para trabalhar na Stagliorio, que fica em Salvador. Então, como meus pais moram lá em Lauro de Freitas, eu voltei para casa deles para ter essa experiência, assim, né? Porque
eu era gerente de produção lá, mas eu era na parte de segurança do trabalho. Então, assim, eu queria ter essa experiência também, porque na minha empresa, na Nova, tinha a parte de segurança do trabalho, só que essa minha amiga, ela estava mais na frente, porque eu não tinha me formado ainda no curso técnico, então eu ia aprendendo muito com ela, a gente tinha essa experiência, assim, mas eu queria ver como era, porque o meu estágio foi na parte ambiental, né? Então eu queria ter esse estágio na parte de segurança, e acabei ficando lá por esse tempo. Foi um tempo curto, mas foi de muito aprendizado, porque é diferente quando a gente lida diretamente com o cliente ou quando um cliente vem que você muitas vezes nem conhece o cliente, você só faz o projeto, entrega, e o dono realmente da empresa que tem essa conexão com os clientes, Com os né? clientes. Você era executava. Isso, eu executava. E aí... Então daqui temos aqui diretora acadêmica de engenharia química, até ter a própria empresa, e agora veio parar em Açu. Em Açu. Aí como que eu vim parar aqui? Isso que a gente vai saber agora, né? Isso. Aí você ainda fez pós-graduação em engenharia de trabalho, né? 2017, 2019. Isso, eu já me formei na graduação e já emendei uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Entendi. E daí, né, como eu tinha falado, é uma pergunta de várias pessoas, né? E aí, o Sebrae, como é que entra nisso tudo aí? Pronto, eu tô agora, terminei meu curso, tal, tenho essa experiência aí de empresa, de estágio, e eu quero trabalhar no Sebrae. E agora? E agora? Estava até com sua história aí. Vou contar a minha história. O Sebrae, ele tem alguns jeitos de entrar, né? Eu, na época da minha graduação, lá em Sergipe, lá tem um Sebrae gigantesco, tem muito atuante, acho que como todo o Sebrae, né, em todo o Brasil. Mas o Sebrae tem aquele ar de sofisticação, né? Em qualquer Sebrae que você for. Qualquer curso que você sabe, né? A gente foi de Fortaleza, muito bonito, eu já fui no de Natal, todos são muito bonitos. Isso. Então, assim, eu também... assisti muitos cursos do Sebrae, solicitei ajuda ao Sebrae quando eu fui abrir minha própria empresa, mas eu não sabia que tipo vamos dizer assim, que tipo de graduação precisava ter para trabalhar no Sebrae, né? Porque a gente da engenharia, a gente fica achando que, não sei, alguém da administração, do marketing, marketing, mas o que é que acontece? Depois de toda essa minha experiência, eu trabalhando com consultoria ambiental, eu realmente resolvi fixar minha residência lá em Lauro de Freitas, né? Então, eu fiquei realmente morando lá desde 2021. E eu ficava indo muito para Aracaju, para pegar cliente, né? Porque eu não estava conseguindo ter essa base de cliente forte lá em Lauro de Freitas. Conexão. Essas conexões. Porque realmente toda a minha graduação foi em Aracaju, então eu conheço a parte da legislação ambiental de lá, como os órgãos ambientais funcionam. Então, para mim, era mais fácil eu manter essa clientela que eu já tinha lá. Uhum. Então, isso de ficar perto, né? Lauro de Freitas para Aracaju são 4 horas de carro. Perto. Então, assim... E aí eu ficava indo muito pra lá e meio que me cansou, sabe? Eu comecei a não estar tão animada quanto eu era no começo, de ir conversar com o cliente. Então eu comecei a pesquisar e falando assim, que eu estava querendo entrar em outra área. Eu gosto muito dessa parte de empreendedorismo, né? Tanto é que a minha experiência de empresa júnior eu trabalhei muito isso. Quando eu tinha minha própria empresa... no início, né, que a gente precisa focar muito nessa questão de empreendedorismo, de entender todas essas questões, né? Então, eu gostava muito dessa parte. E eu comecei a procurar outras áreas. Até que eu achei um edital aberto do Sebrae de Sergipe. E a vaga era para ser ALI, que é Agente Local de Inovação. Eu me inscrevi, a prova já era assim, com pouco tempo. Tem prova? Tem prova, o processo seletivo. Análise de currículo, prova, tem também a parte... Tem que fazer um pitch também? Tipo um pitch, tem a parte de dinâmica em grupo, e a gente, por conta da pandemia, todo o processo começou a ser online, então a gente faz uma dinâmica em grupo online. É bem legal, assim... Eu já participei de muitos processos seletivos nessa vida, mas o do Sebrae eu achei legal. Você é reprovado, mas ainda achou legal ter feito, né? Achei legal. É interessante, assim, como a gente vê a evolução dos processos seletivos, né? Porque tem aqueles processos seletivos que, assim, que é pergunta, você tem que ficar colocando se você se identifica mais com essa afirmativa ou não. Eu fico pensando, o que é que essa pessoa tira daí, dessa informação, né? De onde vem isso?
E o do Sebrae foi bem interessante, porque assim, a princípio, tô falando assim o que eu sei, né? Não, colocaram 4 pessoas que estavam no processo seletivo e a gente tem que achar uma solução para... Tem um texto e você tem que achar uma solução para aquele problema ali do texto. Então, assim, não tem ninguém do RH assim, por trás avaliando, não. Eles vão avaliar o resultado final. Então, assim, é um jeito diferente e o jeito da gente se conectar, assim, as 4 pessoas que a gente não se conhece, todo mundo online... Foram 4 concorrentes? Não, são mais, só que eles dividem em grupos de 4. Aí tem os horários, você marca para entrar no site aquele horário, né? Então foi bem interessante o processo. Mas aí o que acontece? Como eu vi no edital que tinha a prova, tudo, eu me inscrevi no último dia de inscrição. E a prova já ia ser com pouco tempo. Eu tinha alguns compromissos, né, para realizar até então, e eu sabia que eu não ia ter muito tempo para estudar para a prova. Mas eu falei assim, gostei, né? Quando eu li o edital, gostei do jeito do edital, de como seria. Falei assim, deixa eu pesquisar se tem esse edital aberto para outro lugar do Nordeste. Falei nem do Brasil, do Nordeste. Quando eu vi, tinha aqui para o Rio Grande do Norte. O mesmo edital para o Rio Grande do Norte. Deixa eu ver se eu entendi. Você fez lá para Sergipe e não deu certo. Não, eu fiz todo o processo, só que a prova ia ser muito em cima. Eu sabia que eu não ia conseguir estudar. Entendi. E aí eu falei, deixa eu ver se tem outro edital aberto. Outro aí que eu vou ter mais tempo. Isso. Aí quando eu vi, o edital do Rio Grande do Norte estava aberto. E assim, ainda ia demorar para fechar o edital, a prova ia ser com mais tempo ainda. Eu falei, pronto. Então eu comecei a estudar. Fiz a prova do de Sergipe, que os assuntos eram os mesmos, né? Fiz a prova do de Sergipe. Lá eu fiquei... eu geralmente me inscrevo para os interiores, porque eu gosto de morar no interior. Então, lá eu fiz para o interior, era uma vaga só, eu fiquei em segundo lugar. Tá certo, vou estudar pra... Eu gostei de fazer essa prova, fazer de novo. Gostei assim, o que tava no edital parecia ser um serviço interessante, algo que seria novo, né? E pelo jeito até que eu fui classificado no de Sergipe, eu senti que essas minhas experiências são levadas em conta, entendeu? Então foi bom ter isso reconhecido, né? Porque às vezes a gente faz e não tem nenhum tipo de reconhecimento. Verdade. Então, quando foi a vez daqui, a única cidade aqui do Rio Grande do Norte que eu conhecia até então era Natal. E tinha assim 10 anos que eu tinha vindo em Natal. Mas eu não queria capital, né? Aí eu comecei a pesquisar todos os interiores que tinha as opções lá no edital, né? Que você tinha que selecionar já a cidade que você iria fazer a prova. E eu resolvi colocar Açu. Não, a cidade que fica na dúvida se é com 2 S ou com C cedilha. Eita, como eu me confundia no começo, viu? Antes de vir pra cá, eu ficava, por que é 2 S, é C cedilha? Porque as pessoas não se decidem. E Mossoró eu já conhecia de nome. Eu sabia que Mossoró era um interior muito grande, então eu não queria Mossoró também. Entendi. Aí eu vi Açu, perto de Mossoró, falei, deve ser... Perto de Natal, não é tão longe de Natal também. Ainda mais assim, eu sou da Bahia, né? Lá o estado é gigantesco, é muito longe as coisas. Então eu falei, tá bom, tá um meio caminho legal. Coloquei Açu. Fiquei em segundo lugar também. Eu falei, caramba, vou ficar olhando para quando abrir esses outros editais. E esqueci. Olhava de vez em quando, assim, uma vez no mês olhava e pronto. Um belo dia, um dia antes do meu aniversário, em abril, recebi uma ligação com DDD 84. Aí apareceu lá no celular, Rio Grande do Norte. Aí eu falei, meu Deus, quem tá me ligando de leva? Já tinha tanto tempo que eu nem lembrava mais, né? Quando eu atendi, era a gestora do Sebrae, era um presente de aniversário, me chamando pra vir pra Sul, porque a pessoa que tinha ficado em primeiro lugar, ela veio, ficou um tempo, mas ela teve umas questões que ela precisou retornar pra Natal e não ia poder dar continuidade pro serviço. E eu aceitei na mesma hora. Aí, isso era final de abril. Você não disse, tem tempo pra pensar, não? Não, nem precisa, Eu sou assim, eu vou me jogando nas coisas que a vida vai... as oportunidades que a vida vai abrindo, eu vou pegando. Aí, isso era final de abril. Aí ela falou assim, você pode estar aqui no dia 1º de maio. E eu tinha, assim, uns menos de 10 dias. Aí eu só pedi a ela mais uns 15 dias... Porque eu precisava me organizar, afinal de contas, eu vim de longe, né, gente? Eu vim de mudar de vida, mudar toda a vida. Mais de 12 horas de viagem. Se eu não me engano, são mais de 12 horas de viagem. Veio de ônibus? Não, eu vim de carro. De carro? Vim com o meu marido, a gente veio porque tinha que trazer algumas coisas, tudo. Tinha que procurar lugar para ficar. E para ele também,
também, né? Trabalhar também. Não, ele ficou lá. Ah, ele ficou lá? Ficou lá. Porque Entendi. como a gente sabia que ia ser até dezembro, aí a gente pesou na balança e falou, não, você fica lá. Quer dizer que você fica aqui até dezembro? Até dezembro, isso. Entendi. E ainda falei, se tiver a oportunidade de renovar o contrato, de ter algo assim, aí você vem. Mas assim, por pouco tempo não compensava. Entendi. Aí pronto, eu vim e chegou aqui, foi tudo isso, de conhecer a cidade, de vir aqui para Angicos, de ir para Lages, Itajá e Panguaçu, e conhecendo as cidades todas. Já conheci Mossoró, então está sendo uma experiência muito boa para mim. Esse é um dos jeitos de entrar no Sebrae, né? E qual outro jeito? Você consultou também, né? O que é que acontece? Tem esse jeito para a CEALI, que é agente local de inovação, que é a minha função. Que é um contrato pré-determinado. Isso, é um contrato. Você não é funcionário do Sebrae diretamente, né? Você não é um CLT, você presta um serviço. Então você tem um contrato. Um contrato de ALI tem contrato de 15 meses, de 24 meses, depende do edital. Aí tem a ALI Ecossistema, que é a minha função, tem a ALI Rural, ALI Produtividade, ALI Transformação Digital e ALI Educação Empreendedora. Então, voltando. ALI, Agente Local de Inovação. Não esqueça. Então, assim, quem quer entrar no Sebrae, ficar de olho no site do Sebrae, porque eles abrem esses editais para você fazer esses serviços. É muito... Eu adoro o meu serviço. Eu adoro fazer o que eu faço, como ALI Ecossistema que eu sou. Então, esse é um jeito de entrar. O outro jeito é você ser consultor, né? Que é a mesma coisa. Eles abrem o edital, você se cadastra como consultor. Então, tem consultor em tudo que é área. Nós tem as áreas para ser consultor, são diversas mesmo, né? Só que, assim, você precisa ter CNPJ para se cadastrar... Né, precisa ter comprovante assim de uma certa experiência já na área que você quer prestar essa consultoria. Você tem que ter expertise na área que você vai consultar. Se você não tem experiência nenhuma, como é que você vai? Terminou a graduação e não fez nada e vai ser consultor. Quer dar uma palestra. Pois não tem como. Mas, inclusive, esse edital para ser consultor estava aberto no mês passado. Em agosto estava aberto esse edital. Aí é um outro jeito de você entrar no Sebrae. Mas a mesma coisa, você vai ser um consultor, né? Então você vai prestar serviço. Quando chegar aquela demanda no Sebrae, você vai assinar um contrato e você vai prestar o serviço por aquele tempo. Depois, você vai permanecer lá no sistema. Quando surgir de novo uma demanda, eles entram em contato com você. Não é que você vai ser carteira assinada do Sebrae, né? É sob demanda, né? Sob demanda, exato. Sob demanda. Um outro jeito de entrar no Sebrae é participando de processo seletivo para realmente ser funcionário do Sebrae. E isso eu só descobri já estando aqui. Nem você sabia. Nem eu sabia. Porque, como eu falei, né? Lá em Sergipe eu via o pessoal trabalhando, mas para mim era algo que eu achava que tinha que ser um curso muito específico, né? O pessoal se mais das humanas. Muita gente pensa. E simplesmente quando eu cheguei aqui, os estagiários são engenheiros. Tem engenheiro que é estagiário lá no Sebrae, na agência Sebrae Sul, né? Eu tenho um orientado, o Caio é meu orientado. Caio? É meu orientado lá no Sebrae. Ele. Então, o que acontece? Você participa de um processo seletivo para ser estagiário e pronto, você pode entrar como estagiário, caso você tenha as demandas para ser estagiário, né? Caso você seja recém-formado, você participa do processo seletivo para ser trainee. Que Isaac é trainee do Sebrae. Ele faz que curso? Isaac, ele é formado em ciências contábeis, se eu não me engano. Isso. Então, é um outro jeito de entrar, porque aí você passa pelo período de trainee e você pode ser contratado para virar analista, né? E eu descobri que em alguns... quem decide a forma que se entra no Sebrae, assim... E essa questão de se vai ter trainee, né? Se o trainee que vai ser contratado, tudo. Cada escritório tem o seu método. Então, tem escritórios... Então, bem importante liberdade, né? Tem escritórios que, assim, eu preciso de um analista. Só que não quer pegar um trainee, esperar a experiência para contratar a pessoa. Então, às vezes, já contrata direto. Só que aí vai ter um processo seletivo também. Né? Como eu acho que qualquer vaga de emprego hoje em dia, sim. Você tem que passar por esse processo seletivo, né? E eu sei que alguns escritórios, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas no Brasil todo, tem esses processos seletivos para você entrar assim como analista, que é muito interessante também, porque tem um analista lá também, no Sebrae, Everton, que ele é engenheiro de produção. E ele trabalha com a parte rural, né? Lá do escritório. De Açu, isso. Então, assim, a mesma coisa. Ele entrou como trainee e foi se moldando para ficar nessa parte. E é muito interessante a gente ir se adaptando, não ficar só preso
naquelas disciplinas que a gente viu na graduação, porque como eu falo, eu não vi nada de empreendedorismo na minha graduação. Eu fui aprendendo por fora. Também, né? não. Hoje em dia, o que eu faço no ecossistema, eu preciso falar muito com o público. Você mesmo sabe, né? Preciso ter muitas conexões. Eu era uma pessoa muito tímida. Na graduação ainda, eu fui perdendo isso na graduação, essa timidez. Para apresentar trabalho no início da faculdade, meu Deus, eu me tremia toda. Também. Depois você vai mudando. Quando você dá a apresentação do TCC, você tá mais nervoso porque é seu TCC, não por conta da apresentação em si, né? Mas é isso, a gente vai aprendendo com a vida, né? E eu coloquei em prática muito o que eu vi na graduação, né? Quando eu prestei consultoria ambiental, mas eu resolvi ver algo diferente, né? Então, o que eu faço hoje aqui é muito interessante isso de falar com as pessoas, de entender outras áreas, né? Organizar evento, organizar as pessoas também, né? Mandar convites. Então, isso tudo eu gosto bastante. Eram coisas que eu fazia muito na época do centro acadêmico, porque foi basicamente as atividades do centro acadêmico. Você exerce função de liderança. Querendo ou não, você exerce função de liderança. Exato. Você organiza, você planeja, você fala com todo mundo. Né? As reuniões, né? Você conecta, né, os interesses. Né? Então, exato. E foi assim que... E foi assim que a gente se conheceu, por sinal. Foi. Foi assim que a gente conheceu, porque eu lembro, foi naquele evento de Açu. Foi. Da Expo Açu, Não, foi antes foi na semana da Expo Açu que esteve lá no escritório. Que eu disse que tinha um projeto que acabou meu aluno não podendo ir. Mas aí mas eu trabalho com isso aqui, eu trabalho na fundação e tal, e a gente começou a conversar, e depois a gente foi para Fortaleza, né? A missão lá foi ótima. Foi ótima, vindo umas ideias. E para reativar também a nossa incubadora também, sim, aqui, importante. Então foi tudo aí desses aí de junho para cá. Né? De junho para cá foi final de junho ainda. Final de junho foi. Final de junho para cá que a gente conversa bastante. Tem uma mensagem coisa que a gente já fez. Pelo menos uma vez por semana tem alguma fala da Fernanda no grupo ou no meu WhatsApp. Vai ter evento tal, vai ter isso aqui, vai ter isso aqui. Então, que a gente vai começar a falar que é o ecossistema, né? Ele é muito vibrante, ele tem muita coisa acontecendo. E um dos motivos de Fernanda estar aqui, ela falou aqui o que é que ela fez antes, como é que entrou no Sebrae. Mas vamos falar aqui também que é do ecossistema local de inovação, né? Que é que foi o motivo da aqui. Pois aqui que eu vou mostrar aqui, eu vou colocar aí na tela, né? Mas é Vale do Açu e Cabugi. Isso. Pronto, isso é o ecossistema local de inovação, que engloba, vocês vão explicar aí. É o que? Então, engloba, como eu estava falando, eu vim aqui para a Sul por conta desse edital, e era um edital para ser Ali Ecossistema. E aí eu vim, li o edital, achei interessante o serviço, mas é aqui realmente que eu fui aprender o que é essa função, fui entender o que é isso de ecossistema, né? Porque quando a gente inicia falando de ecossistema local de inovação, as pessoas associam a algo ambiental, por conta da palavra ecossistema. Né? Por quê? Então, às vezes eu vou falar com a pessoa, mas eu nem sou da área ambiental, mas não. Ecossistema de inovação não quer dizer isso. A gente pega emprestado, né, esse termo ecossistema lá da biologia, da ecologia, né, dessa parte realmente ambiental, que ecossistema significa um grupo diverso, né, de animais, plantas, de diversos seres, que eles vivem em harmonia ali naquele habitat. Então, a ideia do ecossistema de inovação é pegar também um grupo diverso de pessoas da região e que eles se conheçam, que convivam ali em harmonia também, mas que todo mundo tem o mesmo objetivo, que é inovar. E quando eu digo inovar, não quer dizer que tenha que ser altas tecnologias. Não quer dizer isso, né? Inovação, quando a gente fala em inovação, é tudo que é novo. Por exemplo... Pode ser novo, pode ser antigo aqui, mas é novo lá em Açu. Exato. Um exemplo, a UFESA daqui tem um podcast, Morreu Maria Preá. Mas, às vezes, o IFRN de Panguaçu não tem. E aí, se eles iniciarem um podcast lá, vai ser uma inovação para o IFRN. Né? Então, tudo que é novo. O podcast
é algo que teve esse boom na pandemia, né? Todo mundo fazendo tudo, mas tem muita gente que ainda não tem, né? Que é um jeito de se conectar com as pessoas, né? Então, inovação é isso. Pode ser, não precisa, como a gente fala, não precisa inventar a roda. É que o pessoal muitas vezes pensa que tem que ser algo revolucionário, que vai mudar o mundo, vai mudar o... Não. Não precisa inventar a roda. A gente, justamente você pode copiar a ideia de outra pessoa, mas claro, copiando do jeito correto, do jeito bom, né? Do jeito bom, exato. Não é para copiar um trabalho científico de alguém, pelo amor de Deus, não, né? Mas assim, o professor Stephenson tem um podcast lá na UFES. Eu vou conversar com ele, saber como foi, o que é que ele precisou, tudo. Quem são as pessoas que ele entrevista, o que é que ele fala, como surgiu esse desejo dele, né? E aí levar aqui para o meu Instituto Federal, levar, não sei, para a UFES em Mossoró, para outras UFESas, né? E ir fazendo algo nesse sentido, né? Então, a ideia do ecossistema é esse, né? É conectar realmente as pessoas da região para que elas se fortaleçam, né? Que é como eu falo assim, que consumam produtos e serviços das pessoas da região, né? Não, a gente aqui do interior tem muito isso de, não tem isso aqui na cidade, vou precisar ir para Natal, Mossoró. Não, a gente tem aqui, a gente estava até conversando aqui antes dessa demanda, assim, de quantas pessoas capacitadas estão ficando formadas no interior, né? Por conta de universidades que estão cada vez mais presentes no interior, cursos técnicos, enfim. E às vezes não tem, as empresas não estão pegando essas pessoas porque às vezes não conhecem mesmo que tem aquela mão de obra capacitada ali naquela região. Então, a ideia do ecossistema é fazer essas conexões entre academia, empresas, prefeituras, né? Associações, como eu estava falando, associações de moradores, associação de mulheres, associação de artesãos, de agricultores da região, né? Todo mundo ganha. O ecossistema já é um espaço que todo mundo sai ganhando, né? Isso. Porque se todo mundo estiver separado, não é uma cooperativa. Pode até pensar, não é uma cooperativa. Não é uma cooperativa. É um local onde todo mundo sabe o que você faz. Mas aqui eu posso colaborar com você, você pode colaborar comigo. Vamos agendar uma reunião onde possa resolver um problema, ver essas possibilidades. Fazer parcerias. Fazer parcerias, né? Fazer parcerias para todo mundo sair ganhando, né? Não é aquela parceria que só um lado ganha, não. Fazer parcerias para que todos saiam ganhando. Organizar ações, né? Às vezes você está precisando de uma palestra, de um curso de capacitação, então pode conversar com os professores, tanto o professor da Universidade Federal, quanto o professor do Instituto Federal. Às vezes o professor de uma escola pode dar um curso de capacitação. Exato. O Sebrae, que também é um ator desse projeto, né? Não é... Como eu falo, o Sebrae não é dono do ecossistema. O Sebrae, ele iniciou o ecossistema, ele trouxe o ecossistema para o Estado, é um articulador. Exato. Mas ele é apenas mais um ator. E quando eu digo ator, vou até pegar a fala do rapaz, não é ator da Globo, né, que a gente está falando. Ator seja todas as pessoas que participam do ecossistema, seja pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então, esses atores... eles que vão fazer essas conexões, que vão ter essas trocas, essas parcerias. E o Sebrae é mais um ator. Então ele está ali também disposto a que a gente faça parcerias com eles, mas não quer dizer que toda parceria precise ser feita com o Sebrae. Não. Você professor, pode fazer uma parceria com uma prefeitura, sem precisar do Sebrae para isso. Porque a nossa ideia de ecossistema é que as pessoas se conheçam, que tem aquele grupo ali fortalecido e o que precisar, procure naquele grupo, né? Não vá... eu quero um professor para falar de inteligência artificial. Vou procurar em Natal. Por que se temos o professor Stephenson aqui para fazer isso tão bem? Pois é. Né? Então, a ideia é que as pessoas se conheçam. Entendi. Aí, aqui são as cidades, não é isso? Isso. Então, Angicos... deixa eu mudar aqui na tela. Angicos, Açu, Ipanguaçu, Itajá e recentemente Lages. Mas antes... de falar aqui das cidades, quando começou mesmo o ecossistema, o dia, ou o mês, assim, começou começou quando? Aqui... Quando você chegou? Não. Teoricamente seria para ser, só que eu fiquei em segundo lugar, né? Mas começou... Verdade. Quando a pessoa que estava antes de mim, ela passou pelo processo de capacitação, né, que o Sebrae qualifica a pessoa para realmente a gente entender o que é ecossistema e começar todo o processo. Então, o ecossistema do interior do Rio Grande do Norte iniciou em novembro do ano passado, né? Antes de novembro, teve as etapas também de workshop, que é o que está acontecendo agora devido à entrada de Lages, né? A gente está fazendo esses workshops, que é para mostrar para a população, mostrar para os potenciais atores da região
o que é o ecossistema, porque a gente precisa também explicar o que é inovação, né? Toda essa questão e, como eu falo assim, plantar essa sementinha da inovação nas pessoas. Porque às vezes a pessoa tem essa ideia, mas acha que é algo muito distante da realidade dela. Falar de startup no interior, não, gente, é algo muito distante. Não sei nem o que é isso, incubadora, acha que é algo de universidade, né? Que você que tem a sua ideia ali de montar um negócio, não dá para crescer. Não, dá para crescer. Dá pra gente, dá para procurar os recursos no lugar certo para você crescer, né? Então, iniciou mesmo assim, antes de novembro, foi iniciado esses workshops que a gente chama, que é para explicar para a população o que é, né, o ecossistema, que tipo de benefícios você consegue tanto dar para o outro quanto receber, né? Como que essas parcerias podem ser feitas. Então, isso tudo é explicado nesses workshops. E em novembro foi quando realmente iniciou o ecossistema daqui, do Vale do Açu. Mas ele iniciou com as cidades de Angico, Açu, Ipanguaçu e Itajá. E quando foi agora, em junho desse ano, que foi quando eu já estava aqui... Que foi a primeira reunião que eu fui. Isso. Foi quando Lages foi adicionada. Aí a gente... eu conheci detalhes da cidade de Lages, que eu falei, gente, como Lages não está no ecossistema? Uma cidade que tem... porque, assim, um dos principais quesitos, quando a gente fala de inovação, é ter universidade, ter cursos técnicos na cidade, porque é isso que inicia a inovação, né? Quando a gente tem essa parte técnica também. Os jovens estão fervilhando de ideias, o pessoal está conversando, está pensando em empresa, está pensando no futuro, né? Acho que as melhores conexões são feitas com a academia. Justo. Né? Então, por exemplo, a Sul tem a UERN, Angicos tem a Unfesa, Lages tem o IF, né? Isso. Ipanguaçu tem IF. E Itajá é bem pertinho, tanto de Ipanguaçu quanto de Açu. Então, Itajá entrou por conta da cerâmica. Da cerâmica, é muito né? forte. É muito forte. Então, assim, não tinha como ficar de fora, até porque essa cerâmica de Itajá impacta todas as cidades vizinhas. Impacta. Entendeu? Então, não tinha como ficar de fora, né? Aí, conhecendo um pouquinho da cidade de Lages, a área Educação Empreendedora do escritório aqui de Açu, ela é de Lages, então ela me falava muito. Eu falei, gente, como Lages não tá? Então, a gente marcou uma reunião com as responsáveis pelo projeto lá de Natal, né? E explicou, e ela falou, pô, se vocês acham que dá para entrar, vocês acham que vai somar forças? Eu falei, vai somar bastante. Cada cidade, eu já participei de 2 reuniões, né? Cada cidade vai para a terceira. Cada cidade tem a responsabilidade é muito grande, porque você aumenta muita coisa. Se for só uma cidade é uma coisa, agora 5 cidades, porque pelo que eu entendi, os vários L é uma cidade só. Isso. Né? Vários é uma cidade só, a maioria é só uma cidade, né? Então a Sul aceitou o desafio de englobar aí, né, 5 cidades. Somos o único ecossistema do estado do Rio Grande do Norte que tem mais de uma cidade. Mais de uma cidade. E a gente pegou esse desafio mesmo, né, de englobar, porque são cidades próximas, são cidades que têm um potencial muito bom de inovação, né, devido a essa estrutura universitária, né? Então... Olha eu aqui, Aqui foi da última reunião, isso, né? Foi na quinta-feira da semana passada, dia 31 de agosto. Isso, exato. Aí Fernanda está aqui. O professor está ali atrás. Eu tô vendo, tá aqui atrás. As meninas da ProJúnior aqui da UFESA. Aqui da UFESA. Né? A professora Natália. Isso, professora Natália. Ótimo. Isso aí, como o professor Stephenson estava falando, a gente se conheceu assim em um encontro que a gente fez para falar sobre o ecossistema e para conhecer mais atores, né, conhecer mais pessoas da região e, paralelo a isso, cogitar essa possibilidade da entrada de Lages, né? Mas quando já teve a participação do secretário de Lages nessa reunião, então o pessoal que encabeça esse projeto, né, que vê, eles têm essa visão assim da inovação. Então, quando eles viram que o pessoal de Lages esteve presente nessa reunião e eles falaram que realmente seria interessante a entrada de Lages, então eles já fortaleceram a ideia e ficou certo que iria entrar. Então, foi quando a gente se conheceu, né, professor? Nessa primeira reunião, que foi no escritório de Açu, e após essa reunião,
o que é que a gente faz, né? Vamos entrar, vai entrar mais uma cidade no ecossistema. Como é que a gente faz? Porque até então nunca tinha acontecido isso, né? As cidades elas já eram montadas desde o início. Então foi necessário fazer um monitoramento desse ecossistema e aproveitar esse monitoramento para incluir esses dados, né, da cidade de Lages, porque a metodologia do ecossistema de inovação ela é bem complexa. Por isso que o Sebrae contrata esses consultores para aplicar essa metodologia. Aí tem até, esqueci de mencionar, tem uns setores prioritários, Isso. né? Vou mostrar aqui. Essa metodologia, ela conversa com esses potenciais atores da região e aí tem até mesmo tem inteligência artificial por trás disso, né? Tem. Faz todo um levantamento e aí eles, por um cruzamento de dados, enfim, né? Todas essas questões assim, surge quais são os setores prioritários. O ecossistema está focando nessas áreas aí, né? Principalmente. Isso. Não que outras não possam, isso. Mas essa hoje, né? A organização se baseia na agricultura e pecuária, saúde e bem-estar, indústria cerâmica devido a Itajá, né? Produção de alimentos e agora com Lages, energias renováveis. Isso. Não é isso? Então a ideia é que nessa metodologia, né, quando eles falaram sobre setores prioritários, como o professor comentou, não é que não possam entrar outras atividades, não entra. Mas acaba que está um pouco tudo interligado também, né? Nesses setores prioritários. Então, assim, são setores que eles perceberam que é mais fácil, vamos dizer assim, chegar a essa inovação, né? É mais fácil as pessoas também quererem a inovação, porque são setores fortes na cidade. Era essa aqui que iniciou? Isso, Camila. Ela que iniciou, ela que era a Ali, ecossistema. Está aqui o dia do lançamento. Isso, encontrei aqui, dia 24 de novembro foi o lançamento do ecossistema Vale do Açu e Angicos. Antigamente tinha esse nome, porque... Que não tinha Lages. Não tinha Lages. Aí quando incluiu lá virou Vale do Açu e Cabugi. Porque aí já eram duas cidades do Cabugi, então ficou mais justo colocar Cabugi, né? Justo. Entendi. Que antes era só, quando não tinha Lages era só Angicos, não tinha por que colocar Cabugi. Eu tô vendo aqui, tem gente aqui desde o começo mesmo, que tá até hoje, né? Aquele professor ali, o Cássio, né? O Braulio aqui. Qual o nome dele? É o diretor, Fernando, né? Fernando. Gerente do Sebrae. Gerente do Sebrae. Essa professora da UERN que tá aqui de rosa. Do lado de casa. Né? Isso, a professora Érica. O senhor não conheceu. O senhor não. Você não conheceu ainda? Sabe o senhor não. Você não conheceu ainda porque ela tá de licença maternidade. Entendi. Mas ela é super atuante no ecossistema. Ela é muito gente boa. Aqui. É Bosco, né? Bosco, isso. Bosco. Então são figuras que sempre aparecem, né? Nas reuniões. O Bosco, ele é o. Ele é o consultor. Consultor dos L's. Isso. Ele é o consultor do Sebrae e ele que aplicou a metodologia do ecossistema aqui no estado, né? No Rio Grande do Norte. Inclusive, ele está aplicando a metodologia do ecossistema lá em Sergipe. Em Sergipe. Aí foi onde a gente se conheceu. Foi aqui mesmo. Foi. Eu tô aqui. Olha lá atrás, Eu tô aqui. Isso. Verdade, essa foi a primeira reunião que eu fui. Pronto, faz aqui. Faz 5 semanas. Não, mas a gente conheceu antes aqui. Você conheceu, sabe onde? Na reunião do Desafio Sebrae. Quando você falou da Expo Sul, não sei o quê. Foi lá. E foi antes desse dia? Foi antes desse dia aí. Certeza. Não lembrava que tinha sido. Mas realmente foi antes, porque isso aí foi numa quinta, na sexta já foi a Expo Sul. Exatamente. Acho que foi na semana anterior aí, né? Exatamente. Isso. Então, você vê. Faz pouco tempo, mas é tão intenso a movimentação do ecossistema, né? Porque sempre tem algo, sempre tem reunião, sempre tem alguém querendo saber alguma coisa, né? Então é um espaço colaborativo muito bom, né? O ecossistema, e você que tiver interesse, né? Não importa, porque o pessoal pensa que tem que ter empresa. Não precisa ter empresa. Explica aí, precisa ter empresa? Não. Precisa ter o quê? Você precisa ter vontade de inovar, vontade de mudar, vontade de fazer sua cidade, sua região crescer. Seja financeiramente, seja socialmente, ambientalmente. Você quer fazer essa mudança? Pronto. Você já pensa em inovação, você já faz parte do ecossistema. A gente faz reuniões, de vez em quando a gente faz essas reuniões de atores para que as pessoas se conheçam, né? A gente elabora eventos para que as pessoas se conheçam e também para
para capacitar, para falar de algum assunto que esteja mais em alta. Tem um feedback também, né? Dos próprios atores que estão... A gente fez a missão para Fortaleza, que foi para conhecer locais de inovação lá e se inspirar a trazer isso para cá. Exatamente. Com certeza o professor voltou super inspirado, muitas ideias boas. Então, assim, com certeza os alunos da UFES, a UFES em si vai se beneficiar dessa missão para Fortaleza que o professor pôde ir representando a UFES. Então, é esse tipo de ações que a gente quer fazer, que leve tudo que as pessoas possam se inspirar. Né? A gente fez o Startup Day, que foi o meu primeiro evento aqui em Açu, foi logo quando eu cheguei, esse Startup Day. Né? Isso, a gente foi em Açu, né? Foi lá na Facesa, e a gente levou 3 empreendedores para falar com pessoas diversas. Tinha aluno lá, tinha gente já formada, tem gente que tem pequena empresa, tem gente que nem tem empresa, foi lá para ver se inspirava. Então o pessoal... Foi conversar com eles, né? Falar um pouquinho da sua trajetória, como começou. Que é algo que eu foco muito, assim, é fazer a pessoa sair dessa caixinha, né? De que, isso é muito distante de mim, abrir empresa, eu querer fazer algo, eu querer trazer uma novidade aqui para a região, é algo muito distante de mim. Então a gente tenta tirar isso da cabeça das pessoas. Aqui foi um outro evento, né, que a gente participou, que foi a Expo Açu. Então o Sebrae, ele montou uma agência do Sebrae dentro da Expo Açu. E dentro da agência do Sebrae tinha um espaço do ecossistema. E a gente quis preencher o espaço do ecossistema com algum ator mostrando sua potencialidade. E quem que a gente conseguiu convidar, né? Os alunos do CEP Açu. Porque eles estavam bem na semana da iniciação da Feira de Ciências deles, né? E eles estavam com muitos projetos, tudo. Então a gente foi lá... selecionou alguns projetos para que pudesse ser mostrado, projetos que tivessem mais a ver com o agro, né? Que tivesse mais essa relação por conta que era uma feira do agro, né? Do agro. E a gente levou esses alunos para lá e eles ficaram muito felizes com essa oportunidade que eles tiveram, né? De mostrar, né? Isso. Teve professor que foi visitar eles, professor Stephenson. Eu fui um dos... Teve professor do IFRN de Panguaçu que foram visitar eles. Fora a população. O prefeito de Açu aí, nesse vídeo, tô vendo ele participou, teve também João Hélio, que é o diretor de projetos técnicos do Sebrae, que fica lá em Natal. Ele estava em Açu na data, então ele estava prestigiando o evento e foi ouvir, né, o que os alunos tinham a dizer. E eles ficaram muito felizes, né, de poder mostrar, de receber esse feedback de pessoas diferentes, né, de fazer essas conexões. E antes, né, da Expo Açu, porque a Expo Açu é final da tarde e à noite. Então, durante o dia, né, pela manhã, a gente fez um Ideaton voltado para o agro também, que teve aluno aqui da UFES que participou, teve aluno da UERN, teve aluno do ITEC e os alunos do CEP também. Esses alunos do CEP são novinhos, viu? São. 15, 16 anos, a maioria. Então, eles participaram também do Ideaton. Ideaton é como se fosse uma rodada de negócios, né? Veio uma técnica, né, uma analista do Sebrae, então ela explica o que é rodada de negócios, como é que a gente monta Canva, todas as soluções que você precisa colocar no papel quando você tem uma ideia para abrir uma empresa. Né? Quando você tem uma ideia de alguma solução. Não digo nem abrir empresa, porque às vezes é outra coisa que você vai criar. Outra coisa que você vai criar. Que é junta comercial, é a parte burocrática. Estamos falando de outra coisa. Então, assim, quer que você... eu quero vender pão. Pronto. Aí ela vai destrinchar tudo que você precisa para vender pão. Material, espaço, e vai. Que tipo de cliente, como o cliente vai te achar. Então, assim, como a gente fala assim, é um brainstorm, assim, porque você joga todas as ideias na mesa e depois você vai montando aquela situação. E foi isso que ela fez com os alunos. Foi um pessoal lá do agro, pessoal da Rota do Cordeiro, falou assim, olha, os problemas que a gente tem hoje com a produção são esses. Falou lá, os alunos se dividiram em grupo. Em cada problema. Cada grupo ficou com um problema e eles tinham que achar uma solução para aquele problema. Então, assim, teve muitas ideias para ajudar realmente o produtor. E no final, no último dia do Ideaton... Foram 2 dias, né? Foram 2 dias, isso. Ao final do segundo dia, né, foram alguns produtores lá julgar, né, o projeto deles para saber quem ia ficar em primeiro, segundo, terceiro para ganhar a premiação. Então, assim, eles gostaram muito. Aí teve o pitch, né, para eles apresentarem a solução deles, que é uma parte muito importante, porque você tem um tempo curto para falar. É como se fosse uma apresentação de TCC.
Você tem 20 minutos ali para apresentar. O pitch é menos ainda. O pitch é menos ainda. Você tem que falar muita coisa. Tem pitch de 1 minuto, mas a maioria é 5 minutos. A maioria é 5 minutos. Mas e assim, se você não usar bem o seu tempo, acabou o tempo, acabou. Se você não usou o tempo para ficar ali na introdução e não deu a solução, acabou. Ninguém vai saber qual foi a solução que você criou. Exatamente. Então tem que saber usar o tempo, porque é o que a gente vê, né? Hoje em dia, às vezes você vai ter uma reunião com uma pessoa e o tempo tá curto, a pessoa já quer saber, bora, você tem que falar. Não vai resolver, não sabe, tem, não tem, acabou. Acabou, Então, eles amaram também essa parte do Ideaton. E é como eu falei, começava 8 horas da manhã, acabava 1 da tarde, eles iam para casa, voltavam 5 horas, 6 e ficavam até 10 da noite. Isso 2 dias seguidos. No último dia eles estavam cansados. Eu até pensei assim, nossa, acho que quando der umas 8h30 eles vão embora. Não. Eles foram embora 10 horas. Quando deu 10 horas, é que eles começaram a arrumar as coisas para ir embora. Então, assim, eles ficaram muito animados. Foi muito, muito gratificante mesmo ver essa felicidade genuína, né? Que os alunos têm, assim, que realmente de aproveitar as oportunidades. Então, a ideia do ecossistema é essa, né? Teve também a divulgação do Conecta Energia, né? Que a gente veio aqui na UFES a divulgar, que é uma outra oportunidade, né? Que teve. A gente também já fez, professor, uma reunião com as instituições bancárias aqui da região, das 5 cidades, né? Para apresentar o ecossistema para as instituições bancárias, para que elas saibam que existe esse ecossistema, que elas também podem se beneficiar de alguma forma e também possam fazer essa parceria com alguém. Né? Então, todos os encontros a gente também continua convidando, né, para que eles venham e que eles saibam que a gente está ali atuante, né? Até porque lá em Fortaleza a gente foi para um hub do Banco do Nordeste. Sim. A gente viu como realmente é interessante quando um banco pensa em inovação, né, fala de inovação, tantos benefícios que toda a população consegue, né? Tanto as empresas do Banco do Nordeste, que a gente foi para o Banco do Nordeste, da UFC, teve outro Sebrae, do Sebrae aí mesmo, teve o City Nova, que é da Prefeitura de Fortaleza. Isso, que é da Prefeitura. E teve o Nina Hub, que são de empresas privadas. É um conglomerado de empresas privadas que fazem esse incentivo, né? E nesse espaço funciona várias salas de quem está abrindo empresa, às vezes quer um espaço para se reunir, como se fosse um coworking, e as pessoas usam lá. E quem incentiva isso são empresas privadas. Então, como eu falo, a viagem foi interessante porque a gente foi em local público, né? O City Nova é da Prefeitura de Fortaleza, e a gente viu quantos benefícios eles já conseguiram, né? Só disso de pensar em inovação. Então, o City Nova é da Prefeitura. Tem o Sebrae, né, que todo mundo já conhece. A Universidade Federal, que é pública também. E teve o banco, né, que às vezes a gente até esquece que banco também pode inovar, né? Teve o Banco do Nordeste. E teve o Nina Hub, que é... Né? É um hub, isso. Então, e a gente, lá no hub do Banco do Nordeste, a gente conheceu 3 empresas que se apresentaram e mostraram as ideias. Então, assim, são empresas que estão aí vindo com tudo, assim, ideias muito boas, né? Eles mostrando realmente o crescimento deles, né? E mostrando a lucratividade, como eles começaram, qual a projeção, tudo foi muito muito interessante. Né? Pois, Fernanda, para a gente encerrar aqui, falou do L, né? Fernanda, que é a Ali, né, do Sebrae, mostrou como é que se torna, o que é que você tem que fazer, toda a formação. Não adianta você ficar só aula, prova e ir para casa. Se você quer realmente trabalhar nesse espaço de empresarial, de inovação, né? Então você tem que buscar coisas dentro das oportunidades dentro da universidade. Exato. Né? E ir à frente, né? Não adianta só aula e prova, não. Eu também sempre digo isso aos meus alunos também. O que quando você se forma, como eu falei, eu fiz vários processos seletivos, né? Acho que quando a gente se forma, a gente faz vários, um atrás do outro. E assim, o que a empresa está vendo não é só a sua formação, não está vendo a sua média de notas que você se formou, não está vendo isso. Está vendo a sua vivência, suas experiências de vida, entendeu? Essa parte da dinâmica em grupo, o que o RH vai olhar
Não é se você passou com 10 em cálculo. Ninguém quer saber sua nota. Não. Ninguém quer saber se você é muito bom em EDP, em EDO. Ninguém quer saber disso. Não. Ninguém quer saber. Eles querem saber quais são as suas experiências de vida. O que é que você fez? Porque não adianta você se formar com média 9 se você não sabe falar com o outro. Se você não sabe fazer conexões com as pessoas. Que hoje em dia, o que o mercado quer é que você saiba conversar. Saiba entender, saiba Ouvir ser calmo, falar. ouvir, falar, ser compreendido, se tornar compreendido também. Né? Que tem essa dinâmica com o outro. Porque a gente faz engenharia, não gosto de pessoas, gosto de número, não vai ter como fugir de pessoas. Não tem como. A vida é feita de conexões com pessoas. Você vai ter que... Você não vai trabalhar numa caixa, num quarto sozinho, não. Você vai ter que falar com as pessoas. Então, é isso que a empresa quer ver. Se você é bom com relações. Porque você pode ser, como eu falei, pode ter se formado com 9, com 10 de média, nunca ter perdido disciplina nenhuma, notas máximas em tudo, mas você não sabe conversar com o outro, você não é uma pessoa muito paciente, né? Nenhuma empresa quer uma pessoa assim, porque vai dar problema, vai dar problema. Não ensina você. E a universidade não te ensina. Nem coisas colégio, nada. É pessoal. E você tem que treinar em você. Né? Você vai trabalhar com pessoas que você não gosta, porque às vezes em todos os locais a gente consegue escolher. Na escola a gente escolhe os amigos que quer andar, na faculdade também a gente escolhe. A gente não gosta daquele professor, mas calma, é só um período. Vai se forma a disciplina dele, passou. No mercado de trabalho não, você vai ficar anos ali com aquela pessoa, então você tem que saber lidar. Então é isso que esses processos seletivos querem saber de você. Que tipo de experiência você teve? Você viajou, você fez um intercâmbio, você... quando fala de intercâmbio, não é para saber se você sabe falar outras línguas, não, é porque no intercâmbio geralmente a pessoa está sozinha, então sabe que a pessoa teve que fazer conexões ali de alguma forma, então é isso que essas empresas querem ver, né? Então, como o professor falou, assim, não é uma boa para ninguém você só ir para a faculdade, assistir aula, voltar para sua casa, estudar, aguardar o próximo dia para voltar, ficar nesse ciclo para sempre. Não fazer nem amizades dentro da própria sala, porque na sua cabeça você já tem algo lá na frente certo e não precisa daquelas pessoas. Não, é interessante até mesmo manter esse coleguismo dentro da sala de aula, né? Então, eu digo que tão importante quanto o conhecimento são as conexões. Né? É muito importante. Tanto conhecimento, lógico, você tem que estudar, você tem que ler, mas também saber interagir, conversar, né? Necessariamente não amizade, né? Mas saber se relacionar com as pessoas é importante também. Sim. Saber falar, né? E saber ouvir. Então, acho que são características essenciais, principalmente hoje. Né? Principalmente hoje que as pessoas, quando você está com o celular aqui, eu tenho 5 minutos para você, vá. Pronto, já vai embora e ninguém... O mundo está muito corrido, está muito sem tempo. Está tudo muito rápido, né? Pois é importante isso. E, paralelo a isso também, essas outras oportunidades da vida, né? De não... Como eu falei para vocês, eu fui quando eu fui morar em Aracaju, eu tinha 17 anos. E todo mundo falava assim, nossa, tão jovem. Mas era a oportunidade que eu tinha. Eu não ia deixar para depois, não ia deixar para lá, não ia ficar... tentando outras situações, né? Então, eu sempre fui assim, de onde tivesse oportunidade. Eu sempre falei para os meus amigos, se eu precisar, se surgir oportunidade na China, eu vou. Por isso que o pessoal daqui fala, nossa, e você veio tão de longe. O pessoal do Sebrae não acreditava. Quando eles viram que eu era da Bahia, falaram, não vai vir não adianta nem chamar. Mas eu vim, porque assim, eu tô aberta às oportunidades. Eu acho que se aconteceu, se Camila precisou sair para eu entrar, era alguma coisa para eu aprender, era um aprendizado, era uma oportunidade que a vida dá. E assim, daqui a uns anos, vai ser essa história que eu vou estar contando em outro podcast. Exatamente. Quando eu vim morar em Açu, tudo, e até mesmo numa vaga de emprego futura, eu vou contar essa experiência. É isso que que os recrutadores, eles querem saber de você, sua experiência de vida. Onde que você já foi, o que é que você já fez da vida. Não quer saber seus 5 anos de graduação que você passou dentro de uma sala só estudando. Justo. Estudar é muito importante, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Pois, Fernanda Estilinja está aqui de novo, né? Daqui. Opa, rapaz, aqui. Obrigado, hein? Você ter participado aqui. Viu? Obrigada, professor. Muito bom. E vamos fazer mais trabalhos, mais parcerias, né? Para incrementar aí esse L aqui do Vale do Açu e Cabugi.
Maravilha, obrigada. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.